Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam bem-vindos ao estudo do Livro dos Espíritos e vamos agradecendo ao nosso anjo guardião, aos nossos anjos de guardas, aos mentores individuais, aos mentores do nosso grupo de estudo. Vamos pedindo a eles muita proteção, muito esclarecimento, para que o nosso estudo transcorra com muita paz, com muito amor. Vamos pedindo a nossa mãe Maria, agradecendo a ela, a Jesus nosso mestre e a Deus nosso Pai. E pedimos licença para adentrarmos as questões de hoje, da intervenção dos espíritos no mundo espiritual. Questão 530. Não podem os espíritos levianos e zombeteiros criar pequenos embaraços à realização dos nossos projetos e transtornar as nossas previsões? Serão eles, numa palavra, os causadores do que chamamos pequenas misérias da vida humana? Resposta: eles se comprazem em vos causar aborrecimentos que representam para vós provas destinadas a exercitar a vossa paciência. Cansam-se, porém, quando veem que nada conseguem. Entretanto, não seria justo, nem acertado, imputar-lhe todas as decepções que experimentais e de que sois os principais culpados pela vossa irreflexão. Fica certo de que, se a tua louça se quebra, é mais por desassos teu do que por culpa dos espíritos. Questão 530A. Destes, os que provocam contrariedade obram impelidos pela animosidade pessoal, ou assim procede contra qualquer, sem motivo determinado por pura malícia? Resposta: por uma coisa e outra coisa. Às vezes, os que assim vos molestam são inimigos que granjeastes nesta ou em precedente existência. Doutras vezes, nenhum motivo há. Então, vejam, os espíritos zombeteiros, levianos, eles criam embaraços, sim, e ficam felizes por isso. Mas Deus permite que eles assim ajam, pois são provas que nos ajudam na nossa evolução, testando a nossa paciência e outros valores nobres também. Não é justo, porém, jogar toda a culpa neles. Muitas coisas decorrem das nossas atitudes e não dos espíritos. É comum a gente achar que tudo é culpa deles. Não. Como ele coloca o exemplo, se uma louça caiu e quebrou, não foi a culpa do espírito, foi a sua falta de cuidado, né? De ter deixado na beirada ou num lugar que balançasse e caísse. Então, tudo é atribuído aos espíritos, mas não é bem assim. Muito das culpas são nossas. Outra coisa é a lei da sintonia. Eles se aproximam muitas vezes sem ligação nenhuma conosco de vida anteriores, apenas pela nossa vibração baixa. Então, né, o que acontece é a lei da sintonia.
Os espíritos se aproximam pela sintonia. Então, se a nossa sintonia estiver baixa, mesmo que eles não nos conheçam, eles se aproximam e vão criar, ajudar a criar ou criar esses embaraços para nós. E muitas vezes vem de outras encarnações também, são espíritos que fizemos mal, que também vêm nos criar esses embaraços. Eles já nos conhecem, como a gente diz, como eu disse há pouco, semelhantes se atraem. Então tem que haver sintonia, conhecendo ele, nós ou não conhecendo. Então nós devemos procurar elevar a nossa sintonia. E assim eles acabam desistindo, porque eles vão tentando, tentando, tentando e vão ver que a gente foi mudando, que a nossa sintonia está alta, eles não conseguem alcançar. Como diz Jesus, pedi e dar-se-á. Então, pedimos essa sintonia maior, pedimos a Jesus a sua proteção também. Então, quanto mais nos elevamos, menos efeito eles têm conosco. Então, quanto mais abaixarmos a sintonia, mais seremos, mais esses espíritos, né, irão nos visitar, conhecendo nós ou não. Quer É, comentar? sim, você lendo aí, Suzeli, seus comentários, eu também, eu lembrei aqui da lei da sintonia, que, né, aquele exemplo que a gente discutiu nos estudos passados aí, que um encarnado viciado, ele não está sendo influenciado por espíritos, né, que gostam daquele vício, mas sim os espíritos sabem que aquele encarnado vai se alimentar daquele determinado vício e vai atrair esses espíritos, né, que estão em busca desse, desse determinado vício, né? E a outra coisa que eu também me fez lembrar aqui, que a gente estudou, que esses efeitos físicos aqui no nosso mundo material, o espírito por si só, ele não tem condições de interferir. Precisa de ter algum médium encarnado para fazer esses efeitos, né? Então, fazer uma mesa girar. Ela não vai girar sozinha, né? Por influência de espíritos. Você precisa de ter uns médiums ou um médium que consiga, né, é, transmutar essa energia para uma energia mais é, que seja compatível, né, com o nosso mundo e faça uma mesa flutuar, girar, uma louça quebrar, né? Então é isso mesmo. É só esses dois comentários que me lembrou essas duas questões que a gente discutiu aqui há poucos estudos atrás. Porque eles não conseguem agir no concreto, né? Eles agem no subjetivo, no seu emocional, na sua mente, nos sugerem, mas fazer em si, a matéria aqui é muito densa, eles não têm esse poder, eles não conseguem, né? Pela densidade da matéria, do concreto aqui. Né? Então, vamos lá. 531. Extingue-se-lhes com a vida corpórea a malevolência dos seres que nos fizeram mal na terra? Resposta: muitas vezes reconhecem a injustiça com que procederam o mal que causaram, mas também não é raro que continuem a persegui-vos, cheios de animosidade, se Deus o permitir, por ainda vos experimentar. 531A. Pode-se pôr termo a isso por que meio? Resposta: podeis, orando por eles e lhes retribuindo o mal com o bem. Acabarão compreendendo a injustiça do proceder deles. Ademais, se souberdes colocar-vos acima de suas maquinações, deixar-vos-ão por verificarem que nada lucram. Ainda Kardec comenta.
A experiência demonstra que alguns espíritos continuam em outras existências a exercer as vinganças que vinham tomando, e que assim, cedo ou tarde, o homem paga o mal que tenha feito a outrem. Então, há situações, como a gente já estudou, né? Como chega o desencarnado no outro plano? Ele chega exatamente como ele está. A gente já estudou bastante isso. Então, se ele chega no mundo espiritual e aqui nessa existência ele teve uma reforma íntima, se ele teve, se ele agiu no bem, se ele se evoluiu um pouco, né? Ele vai chegar lá e ele vai se ver que toda aquela raiva, todo aquele ódio, tudo aquilo que ele sentia é muito pequeno. Ele reconhece o mal que ele fez e ele acaba se modificando, porque lá a fluidez é maior, o bem é maior, então ele se vê num mundo melhor, onde ele consegue perceber a pequenez dos atos dele, né? Quanto era, ele foi pequeno nessa encarnação, isso que ele aprendeu. Por outro lado, se ele chega com os mesmos pensamentos de ódio, de rancor, de maledicência, ele vai agir de outra maneira. Deus vai permitir, porque ele sabe que isso é importante para quem ele vai obsidiar, porque se ele chega com esse ódio, com esse rancor, ele vai continuar a acompanhar esse espírito, né, sendo o obsessor dele. Então Deus vai permitir também, porque esse ser humano encarnado vai ter que passar por essa prova. E Deus vai permitir para ver como ele vai agir nessa obsessão. Como ele vai responder a esse obsessor? Com amor ou com ódio? Como ele pode ajudar? Enfim, com amor, né? Então, se ele sentir essa obsessão, muitas vezes o obsidiado ele sente o medo e o medo não vai resolver. Ele vai ter que sentir o amor. Ele vai ter que colocar esse obsidiado como naquele exemplo do Divaldo. Percebe, né? A mãe do obsessor, e aí cessa a obsessão. Então, ele orou muito por aquele obsidiado. Aqui também está falando a mesma coisa. Então, nós devemos, por exemplo, no Evangelho do Lar, no lar, ler bem, bem alto, porque ele está ali escutando. Quando vamos ao centro espírita, temos que levá-lo, né? Não pedir para ser tirado, mas pedir o amor, pedir para que ele se esclareça. E assim ele vai percebendo que nós mudamos, que nós estamos melhores. E ele pensa: se ele melhorou, também posso. Então nós vamos ajudar esse obsessor. Não ter medo dele, como geralmente a gente tem, né? E vamos fazer isso sempre, né? Com amor, com amor, com amor. É isso mesmo também que eu penso. Também me fez refletir aqui a lei de causa e efeito. Uma pessoa querer o nosso mal, né? Será que nós não fizemos o mal para ela em outras vidas? Por isso que o Evangelho prega, né? Perdoar sempre. Se a gente não perdoar, a gente vai carregar isso para outras, né? E ninguém quer isso daí, né? No momento, a origem pode ter sido por conta de uma prova, de uma expiação, né? Desses dois espíritos. Mas cabe a nós, a nossa evolução passa pelo perdoar. São Francisco já falava, né? Perdoar e ser perdoado, né? Então, só o perdão nesse caso, para encerrar esse ciclo vicioso,
né? Que tende a ser um ciclo vicioso, né? Porque ninguém sabe a origem, a gente só sabe ter a leitura do momento. Ah, tem alguém que está querendo o meu mal, né? Mas nunca a gente não consegue olhar para trás e falar, pô, será que eu fiz mal para essa pessoa, né? E, e outro ponto, como você bem falou, Suzeli, esses espíritos aí, o espírito, depois que ele se desencarna, né? Ele esses espíritos obsessores que querem se aproveitar das nossas fraquezas, né? A forma de transformá-los é como você falou, é viver com amor, viver com caridade, vibrar nessa sintonia, porque aí ele vai ver que vivendo no amor, ele vai ser feliz permanentemente e não só momentaneamente, em momentos de euforia, em busca de um vício, de algo que o encarnado que ele obsidia vivencie, né? Ser feliz com a tristeza de outrem? Não, né? Então, se a gente vibrar na alegria, na paz, né? Na caridade, no amor, ele vai ver que ele pode ser feliz todo o tempo. É isso que eu entendi também, Suzane. E agindo assim, a gente vai conquistar um amigo, né? Ele deixará de ser o obsessor, o inimigo, para se tornar um amigo, para torcer por nós, né? Aquele exemplo do Divaldo é maravilhoso, né? Que ele recebe a mãe do obsessor e ali cessa a obsessão, se tornam amigos, né? Pois é, pois é. Então vamos lá. 532. Tem os espíritos o poder de afastar de certas pessoas os males e de favorecê-las com prosperidade? Resposta: de todo não. Porquanto há males que estão nos decretos da providência, amenizam-vos, porém, as dores, dando-vos paciência e resignação. Ficai igualmente sabendo que de vós depende muitas vezes poupar-vos aos males, ou, quanto menos, atenuá-los. A inteligência, Deus vô-la outorgou para que dela vos sirvais, e é principalmente por meio da vossa inteligência que os espíritos vos auxiliam, sugerindo-vos ideias propícias ao vosso bem. Porém, não assistem senão os que sabem assistir-se a si mesmo. Esse o sentido dessa palavra. Buscai e achareis. Batei e se vos abrirá, sabendo ainda que nem sempre é um mal que vos parece sê-lo. Frequentemente, do que considerais um mal, sairá um bem muito maior. Quase nunca compreendeis isso, porque só atentais no momento presente ou na vossa própria pessoa. Então, pode os espíritos nos afastar de todos o mal, de todos o mal? Há males presente que nós mesmos, no nosso processo reencarnatório, há males que achamos que é males, né? Que nós mesmos colocamos no nosso processo reencarnatório. E se não passarmos por essa prova, perderemos bastante da nossa evolução. Então, nós pedimos para passar para a nossa própria evolução. Estas situações parecem negativa e não são. Não percebemos que uma situação nos faz crescer, não deve ser afastada. Então, às vezes, aquela situação que nós achamos negativa é uma situação que vai nos fazer crescer, nos evoluir muito mais. Então, mas tudo vai depender da minha postura. Se eu fizer a minha reforma íntima, se eu melhorar, essa minha prova ela pode ser atenuada, ela pode ser até extinta, dependendo de como eu ajo,
como estou aprendendo, qual as formas melhores de eu lidar com isso. Então, quanto mais próximo de Deus, mais próximo da uma reforma íntima cada vez maior, essas necessidades serão atenuadas, serão até extintas. E não basta só estudar também. Muitas vezes estudamos o Evangelho todo, fazemos vários cursos, mas ficamos só no estudo e esquecemos de praticar aquilo que estudamos. Então, devemos praticar o bem para podermos também aprender a lidar com essa dor dessas provas, né? Para passarmos por ela, com sabedoria, com resignação, com coragem. Tudo depende de nós e principalmente da nossa inteligência. Deus não nos deu a inteligência, não foi à toa, foi para usarmos, né? Em todos os sentidos daqui na Terra, o sentido físico, emocional, espiritual, mental, né? Então, a nossa reforma, devemos usar todos esses recursos que temos da nossa inteligência, de tudo que nos apresenta, dessa doutrina maravilhosa que tem tantos ensinamentos, tantos livros, né, psicografados, para cada vez mais nos melhorarmos. E temos a certeza que assim como somos influenciados, vamos também influenciar o próximo. Então, seja ele quem for, ele poderá também ser beneficiado pela nossa reforma. Foi o que eu entendi dessa questão. Como você disse, né? Temos que estudar e pôr em prática. Ou seja, tudo isso tem a ver com o nosso livre-arbítrio. Os livros estão aí, né? Os grupos de estudos estão aí. Cabe a gente, né, tomar a iniciativa de começar essa nossa reforma moral, que é começar o estudo, começar a pôr em prática, né? Então, isso faz parte do nosso livre-arbítrio, assim como nesse exemplo dessa questão, né? Que a gente tem espíritos que vão evitar o mal. Sim, tem, a gente sabe, como a gente falou, a gente vibra. Se a gente vibrar em frequência elevada, nós vamos estar cercados de espíritos daquela frequência elevada. Ao mesmo tempo, pode ter situações de espíritos que nos queiram, né, o mal, né, causar o mal, que a gente vai ser influenciado quando? Quando a gente estiver na frequência deles. Mas tudo, né, Suzeli, tem a ver com o nosso livre-arbítrio. Quem decide virar à direita ou à esquerda somos nós. Quem decide começar a estudar somos nós. Quem decide agir com o coração e não com o fígado, um exemplo aqui mais forte, somos nós. Ninguém pega e fala assim, vira aqui à direita, vira aqui à esquerda, ó, pega aqui o lápis, vai estudar, né? Temos influências, mas no final quem decide somos nós, né? É o livre-arbítrio. Importante lembrar também que geralmente nas nossas orações, a gente pede para que não haja nenhum mal em nós, nenhuma prova dessa de espíritos inferiores, né? Mas não é bem assim que a gente deve orar, né? A gente deve orar a coragem, a força, a determinação, tudo aquilo que você falou, né? Para que tenhamos o livre-arbítrio de melhorarmos cada vez mais para que essas nossas provas sejam mais amenizadas, pode ser até extintas, como foi colocado hoje, né? Então depende só de nós também, né? Vibrarmos, estarmos
pensarmos em frequências que a gente sabe que estaremos envolvidos por seres que nos orientarão, né, a tomar Sim. determinadas decisões. Orientarão, mas quem vai decidir somos nós. Então, a gente tem que estar com a cabeça boa, né, com o coração bom, aí as coisas fluem, né, pro nosso bem. É isso que eu entendi Com- também. E com certeza. Então, vamos encerrando o nosso estudo de hoje, rendendo graças a Deus, e até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Que assim seja.